Olá, estamos de volta para o quarto e último bloco da Opinião em Debate aqui na Multi TV, canal 7 da Via Cabo. Hoje eu e Sueli Petrucci estamos recebendo aqui um mestre maçom da loja Fraternidade Campista. Quando que os não iniciados podem assistir a em que situações? Nós temos em todas as lojas suas datas comemorativas, por exemplo, como a Independência, assim, até Dia dos Pais, existe com umas datas no nosso calendário. Mas deixa eu te fazer só uma pequena... Essa data do 7 de setembro da Independência é uma festa muito forte ainda na maçonaria. Ela marca bastante essa Por quê? época. Porque no período vamos dizer, a independência, com toda essa história que teve, porque eu acho que todos os países marca a história da independência. Eles gostam de ser política também. Eles gostam muito de se apoiar nessa data. Só perceber outros países. Marca muito. E a maçonaria também, como vou dar um exemplo dos Estados Unidos, da América do Norte, também marca muito lá. A época da independência deles, que também era tudo maçons, que fazia George Washington e vários outros. Então, Thomas Jefferson. Então, aqui no Brasil, marcou muito, porque havia o quê? Um local onde eles poderiam discutir, conversar sobre isso, onde, por exemplo, do que fazer uma discussão, por que não discutia lá no parlamento? Por que não discutia isso lá fora? Não, porque a maioria dessas pessoas faziam parte da maçonaria. Então ela está influenciada, e foi influenciada a independência com a ajuda da maçonaria. Ela foi preponderante nessa parte da influência de Dom Pedro I. Então, ela marca, é uma data simbólica para nós, que realmente sempre festejamos com muita vontade. Haja visto, existem cidades no Brasil e lá fora também, mas a nossa independência aqui, há um desfile. E nessa data, a mulher pode ir ou precisa ser convidada? Não, mas isso eu estou falando da parte pública. Sim. Não, no desfile é somente os homens. Eu sei. Na festa. Agora, existe... Essa festa é fechada. Não, mas essa reunião de vocês é fechada. Por exemplo, no desfile de 7 de setembro, né, pública. Então, existe a fraternidade feminina, né, que elas têm suas roupinhas, elas vão lá junto conosco. Com todas, ela tem sua parte ali e nós ali na frente. Né? Elas desfilam conosco. Agora, dentro da loja, por exemplo, do templo maçônico, ela somente entra quando a sessão é chamada aberta, onde tem, às vezes, palestras, uma pessoa vem falar sobre a chamada branca. A branca, então, as crianças também entram, convidados, amigos dos irmãos, das cunhadas. Então, vai lá, assiste e tchau. Depois vai na nossa hora de fazermos os nossos contatos internos do que nós fazemos do nosso ritual. A pessoa depois sai e vamos terminar. O iniciado, quando chega no grau 3 de mestre, aí ele já conhece todos os mistérios da maçonaria? Olha bem. Eu sempre falo que o maçom deveria ter conhecimento. É uma pessoa que deveria estar estudando. Sim. Né? Porque ele vai ficando chamado, nós falamos, fechar as arestas. A pedra bruta nós vamos deixá-la polida. Ou seja, o conhecimento não só dos mistérios, porque para pertencer a uma sociedade, você tem que ter noção de você. É o eu, é a sua vontade de ser melhor com o seu ser humano. Né? Você, obviamente, não é pessoa do seu sangue. Olha bem, não é do seu sangue. Mas ali vai participar de uma nova vida, de uma nova família. Onde todos tornam-se irmãos. Exatamente. Então, o que vai acontecer? As pessoas que vão para lá fazem o quê? Entram nesse ritmo de conhecimento, uma vontade própria. Eu sempre falo, estudem não só os mistérios, pergunte sempre, como perguntamos em casa aos nossos pais, pergunte a um maçom que tenha capacidade, que está mais tempo. Ele vai mostrar todo o simbolismo de toda a loja. Para que serve isso? Para que serve aquilo? Porque o livro da lei, né? Que aqui no Brasil é a Bíblia. Isso. Então, vai se fazer todas as explicações de tudo que se passa na loja. Isso tem em livro. Não é mistério, não.
Não é mistério. É discreto, mas não é mistério. Agora, ele por si só vai se estudar. Exige mas trabalho. há um mistério em torno desses estudos todos na maçonaria. Vamos imaginar numa família. Você tem seu filho com 5 anos de idade. Você não vai ensinar ele imposto de renda. Você não vai ensinar para ele noções de física. Você não vai ensinar, quer dizer, algo que não lhe compete. Quanto é que eu vou gastar, pagar a conta de luz? Agora, com 10 anos, você já começa a conversar um pouco diferente. Com 15 anos... A conversa também já muda. Já vai mudando. É assim que se procede lá dentro. Não é mistério. Tudo tem o seu, o mistério, tanto que tem o seu grau. O mistério e o segredo que eu coloco é para o não maçom. Não, no maçom, o que ele vai fazer lá? O que ele tem que fazer? Pode falar, mulher que é curiosa, vai lá. Mas, por exemplo, uma pessoa, um leigo, um profano qualquer, o que eu vou fazer lá dentro? O que me interessa aquilo lá? Não interessa nada. Fofoca, vê o quê? Vi aqueles caras fazendo alguma coisa. Não, o que houve? O que você está fazendo aqui dentro? Então, curiosidade. Por que a história do bode? Esse é um mito. Existem várias histórias sobre bode aqui, eu precisava aqui de horas para relatar. Porque é tanta história de bode para lá, bode... Não há bode nem sacrifício de animal. Não, isso aí foi, olha, começaram... Só para dizer, Dedê, isso aí começou até na época, na antiguidade, por exemplo, na época que os hebreus sacrificavam animais, entendeu? Então, diz que o hebreu, se alguém o hebreu, ele conversava sozinho, afastava do grupo, conversar sozinho com o bode. Aí ele falou assim, o que houve? É com ele que ele tem espia seus pecados, que sabe que o bode não vai falar nada. Então ele fica conversando com o bode. Mas tanto bicho, por que seria o bode? Porque alguém colocou isso de uma maneira tal, ainda coloca o bode, eu tenho certeza que vocês iriam falar sobre isso, como algo abominável, como um ser do mal, como a aparência de alguma... o bode é tão bonitinho. Era o que parecia para mim, que o maçom mexe com o bode, porque o bode é um terror, é uma coisa assustadora. Não, isso é tudo conversa fiada, isso chama-se fofoca. Quando você não gosta de alguém, faz o quê? Fofoca. Meu Deus, e pobre do bode, que Luciano... Coitadinho, um bode bonito, com a sua barbichinha e tudo. O que tem? Botaram o bode num lugar que não tem nada. E o que a maçonaria fez? Vai ficar achando ruim? Não. Deixou. Deixa falar o que quiser. Pode falar do bode. Dos mistérios da maçonaria. Não tem bode em lugar nenhum. Você não vai encontrar bode aqui, nem no clube maçom, que existe clubes, né? Porque é para as pessoas passarem, né, seus momentos agradáveis, futebol. Você não tem um bode lá dentro. Ninguém come bode. Isso é conversa de fofoca. É uma fofoca que vem dos tempos para quê? Denegrir imagem. Como em qualquer sociedade, alguém quer denegrir alguém, inventa alguma coisa. Até o ser humano de uma família, vizinho, inventa, fulano de tal saiu com fulano de tal. É fofoca. Então é mentira. Então, porque tinha a história do sangue. Nós levamos num bom humor. Nós levamos num bom humor isso aí. Agora, você falou que existem toques, sinais, palavras. Agora, isso às vezes se torna público, como, por exemplo, os 3 pontinhos da assinatura. Então, com o tempo, isso vai mudando também. Olha bem, há uma espécie de cumprimento que eu involuntariamente fiz um pouco, mas não porque fosse colocado para mim que isso seria da maçonaria. Não, aconteceu. É uma maneira de você identificar. E você tá tipo assim, eu confio em você até que você me prove ao contrário. Eu não te conheço. De repente, estamos em Angra dos Reis, de repente eu e você nos compartilhamos, de repente eu observo um certo comportamento, que eu não posso dizer, do seu tipo de postura, o seu tipo, ou então viu alguma assinatura, aparentemente, mas tem certas palavras que eu vou identificar rapidinho se você é um maçom regular. Porque tem maçons que largaram. E, infelizmente, pode fazer fofoca. Essa é a parte triste. São maçons que chegam em casa, apanham. Eu gosto de falar assim. São maçons que chegam, a mulher até morde as orelhas. Eu quero que você me conta isso. Tudo. E ele, amor... Isso pode existir. Pode existir. Que terror. É lamentável isso. Por isso que muda. Ele nunca foi livre. Ele enganou todo mundo.
Ele tem que ser livre. Não é que não deixa a mulher falar. Não é nesse sentido que eu estou falando. Não. Ele respeita a família. Sim. Ele tem que respeitar a mulher e respeitar a família. Sim. Mas, o que é isso? Mas domínio não é respeito. É uma paixão ou algo de outros, como dizia, os outros interesses. Tem outros interesses, se alguém se deixa dominar. Certo. Então ele não é livre. Como é que você pode ser livre se você se deixa dominar? Até por paixões. Você não fica ali, você fica preso, amarrado. Imagina dentro de casa. Imagina você botar essa dona para botar dentro da maçonaria. O que vai complicar mais ainda? Um horror. Ué, vai complicar. Não é que ela não tenha capacidade. Sim. Mas haverá esse sempre conflito entre o homem e a mulher. Por questões típicas biológicas de comportamento. Bem. A igualdade, fizeram, feminismo, um monte de coisa que precisa ser contado sobre isso. Que não é bom. Tem problemas sérios com o feminismo. Então, vamos manter o homem provedor e a mulher acompanhando com a sua família. Lado a lado, nunca atrás. Lado a lado. Chegamos ao final, né, do programa de hoje, passou rapidinho. Muito rápido, eu queria saber mais. Ao mestre maçom que se dispôs a vir aqui conversar sobre mitos e verdades da maçonaria com a gente, e principalmente a você que nos recebeu aí na sua casa, nos prestigiou com sua audiência. Continue com nossa programação aqui na Multi TV, canal 7 da Via Cabo. Não saia daí.